Hércules, o mito do homem que precisou enfrentar a si mesmo. Para começar, que você vai ver muita metáfora filosófica aqui, até porque eu sou filósofa de formação. E eu acho que filosofia, psicanálise e neurociências é a mistura perfeita. Você conhece Hércules? Ou pelo menos você acha que conhece? O herói mais forte da mitologia grega. O homem capaz de derrubar monstros gigantescos. O símbolo da força física, da coragem, da invencibilidade. Mas o mito de Hércules não é sobre força, é sobre erro, é sobre descontrole, é sobre culpa, mas é também sobre transformação. E talvez seja por isso que essa história atravessa séculos e eu sou profundamente apaixonada no mito de Hércules, porque no fundo Hércules se parece muito com a gente. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Vamos começar do início. Hércules, ou Heracles, no nome original, ele era filho de Zeus, uma mulher mortal. Ele nasce entre dois mundos, parte divino, parte humano. Só isso por si só já é muito simbólico. O ser humano também vive entre esses dois mundos, o instinto e a razão, o impulso e a consciência, o desejo e a responsabilidade. Desde bebê, Hércules demonstra força extraordinária. Ele matou 2 serpentes ainda no berço, uma em cada mão. Mas o mito faz questão de demonstrar algo ainda mais importante. Força não é maturidade. Hércules cresce poderoso, admirado, mas extremamente impulsivo. Em um momento de descontrole, descrito como um acesso de loucura, ele mata a própria esposa e os próprios filhos. E esse é o ponto central do mito. O maior herói comete o maior erro. E aqui está a profundidade psicanalítica. O mito não esconde a falha do herói. Porque a história não é sobre perfeição, é sobre o que acontece depois do erro. Quando Hércules recobra a consciência, ele é arrebentado pela culpa. E não é uma culpa superficial, é uma culpa devastadora. Ele vai precisar viver com aquilo que ele fez. Na neurociências, a culpa envolve áreas como o córtex pré-frontal medial e o sistema límbico. Quando nós percebemos que nós causamos um dano, o nosso cérebro ativa circuitos ligados à dor social e à autorreflexão. Ou seja, culpa dói e dói de verdade. Mas a culpa também pode ser transformadora. Existe uma culpa que paralisa, existe uma culpa que reorganiza. Hércules escolhe não fugir. Ele procura expiação e ele vai conversar com Zeus. Então lhe são impostos os 12 trabalhos impossíveis. Possivelmente você já ouviu falar dos 12 trabalhos de Hércules. Aqui vem a parte simbólica. Os 12 trabalhos não são apenas desafios físicos. Eles são metáforas da jornada humana. Primeiro desafio, o leão de Nemeia. Ele tinha uma pele impenetrável, nada atravessava, e Hércules tinha que matá-lo. Quantas vezes nós também criamos uma pele impenetrável? Orgulho, defesa emocional, arrogância, são formas de proteção, mas também são barreiras que nos isolam. Hércules só derrotou o leão de Nemeia quando ele entendeu que não adiantava lutar de forma convencional. Ele precisava mudar a estratégia. Primeira lição: força bruta nem sempre resolve. Depois vem a Hidra de Lerna,
um monstro com centenas de cabeças. Quando ele cortava uma, duas nasciam no lugar. Isso é uma imagem perfeita da repetição inconsciente. Você resolve um problema superficialmente, ele vai voltar muito maior. Você tenta parar um comportamento impulsivo só na força de vontade e ele reaparece em forma de outra compulsão. A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. O sujeito vai repetindo padrões, porque o conflito não foi elaborado. Na neurociência, sabemos que o cérebro funciona por circuitos. Quanto mais você reage de uma determinada maneira, mais aquele caminho neural se fortalece. Se você responde sempre com uma explosão, seu cérebro fica ainda mais eficiente em explodir e continua repetindo. Hércules percebe que cortar cabeças não resolvia. Ele precisava cauterizar a ferida. Traduzindo, não basta atacar o sintoma, eu preciso descobrir a raiz do sintoma. Quantas vezes nós tentamos cortar as cabeças na nossa vida? Mudamos de relacionamento, mas escolhemos outra pessoa muito parecida. Mudamos de emprego, mas levamos os mesmos conflitos. Prometemos que não vamos mais reagir daquela forma e reagimos de novo. Porque o problema não é externo, é interno. Outro trabalho interessantíssimo de Hércules foi limpar os estábulos do rei Áugeas, que estavam há anos acumulando sujeira. Só que Hércules não limpou com as próprias mãos. Ele desviou o curso de um rio. Isso é simbólico demais. Alguns conflitos acumulados na vida, ressentimento, mágoa, trauma, não se resolvem com pequenas ações pontuais. Exigem uma mudança de fluxo. Exigem reorganização. Na psicanálise, isso pode significar terapia, reflexão profunda, mudança real de comportamento. E aqui entra algo fundamental. Hércules não virou herói quando nasceu forte. Ele virou herói quando ele aceitou enfrentar as consequências daquilo que ele fez. Aqui está a diferença entre potência e maturidade. Potência é capacidade. Maturidade é responsabilidade. Na neurociências, maturidade envolve fortalecimento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, controle de impulso e avaliação de causa e consequência. Tá certo, o cérebro humano amadurece completamente por volta dos 25 anos. Mas maturidade emocional não depende apenas de idade. Depende de consciência. Hércules, antes do erro, tinha força. Depois do erro, começou a desenvolver consciência. Freud dizia que o ser humano é movido por pulsões, forças internas que buscam descarga. A agressividade é uma delas. O mito mostra o que acontece quando a pulsão age sem mediação. Só destruição. Mas também mostra que a pulsão pode ser transformada. A mesma força que matou sua família foi usada para enfrentar monstros. Isso é sublimação. Na psicanálise, a sublimação é transformar energia bruta em algo construtivo. A raiva pode virar disciplina, o desejo pode virar criação, a culpa pode virar crescimento, mas isso exige trabalho, não é assim automático. Hércules passa anos cumprindo tarefas quase impossíveis. Não existe transformação rápida, meus caros, não existe atalho. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar na vida real. Nós queremos mudar rápido, queremos resolver traumas em semanas, queremos virar outra pessoa da noite para o dia. Mas o cérebro só muda por repetição. Novos caminhos neurais vão se construindo com prática constante, com disciplina. Novos comportamentos exigem repetição consciente. Hércules não enfrenta apenas monstros externos. Ele enfrenta a própria impulsividade. Ele aprende estratégia, aprende paciência, aprende limites. E aqui está algo profundo. O mito não diz que Hércules eliminou os seus impulsos. Ele aprendeu a dominá-los.
Maturidade não é apagar suas próprias emoções. Maturidade é saber o que fazer com as suas emoções. Você não vai deixar de sentir raiva. Você vai aprender a não deixar a raiva decidir por você. Você não vai deixar de sentir desejo. Você vai aprender a não ser escravo dos seus desejos. Carl Jung falaria aqui das nossas sombras, aquelas partes nossas que preferimos não ver. O mito de Hércules é a história de um homem que é obrigado a encarar a sua própria sombra. E a sombra não desaparece quando ela é ignorada, quando a gente finge que não vê. Ela só cresce. Só quando a sombra é reconhecida que ela pode ser integrada. Talvez o grande ensinamento do mito de Hércules seja esse. O maior monstro que temos que enfrentar não está fora, está dentro. Está num impulso que não reconhecemos, na raiva que não elaboramos, na culpa que negamos, na dor que evitamos. E o heroísmo não está em vencer o mundo. O heroísmo está em organizar o seu próprio caos. Hércules não é admirável porque nunca caiu. Hércules é admirável porque caiu, levantou, assumindo o peso de tudo que ele tinha feito. Talvez todos nós sejamos um pouco de Hércules, capazes de grandes feitos, mas também capazes de grandes erros. A diferença está no que nós fazemos depois que erramos. Negamos? Culpamos os outros? Fingimos que nada aconteceu? Ou assumimos os nossos trabalhos? Cada um de nós tem seus 12 trabalhos simbólicos. Limpar o que acumulou, enfrentar padrões repetidos, dominar impulsos, reparar danos, reorganizar escolhas, não com força bruta, mas com consciência. A verdadeira força de um homem não é física, é interna. A verdadeira força é a capacidade de se observar e de reconhecer. Eu errei, eu preciso mudar, eu preciso enfrentar isso. No final, o mito de Hércules não é sobre um herói mitológico. É sobre o ser humano tentando se tornar mais inteiro. E talvez a pergunta que fique seja essa: quais são os seus monstros? E você vai continuar fingindo que eles estão fora de você? Ou você vai começar a enfrentá-los por dentro? Porque todo herói verdadeiro começa quando a consciência desperta. E essa é uma força que não depende de músculos, depende de maturidade. E isso, maturidade, muda completamente a forma com que a gente vive, a forma com que a gente se relaciona. Grande beijo. Se você gostou desse conteúdo, aqui tem saúde mental gratuita e democrática para que alcance o maior número de pessoas possível. Então eu gostaria de te pedir, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, traga outras pessoas para que possam receber conteúdo de graça e que pode libertar. Grande beijo. Minha rainha, eu vou te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre homens, desejo e poder feminino. Fica comigo até o final, porque vou revelar exatamente o que acontece no organismo masculino naquele momento específico que faz com que você se torne literalmente inesquecível para ele. E quando digo inesquecível, é no sentido neurológico mesmo, não é romantismo barato. Sou Andréa Vermont, psiquiatra,
psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda uma verdade que vai te poupar anos de frustração. E essa verdade é a seguinte: quando um homem experimenta certo tipo de prazer com você, ele não apenas gosta, ele fica neuroquimicamente marcado. É ciência, minha querida, não é magia. E se você ficar comigo nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como criar essa marca de forma consciente, respeitosa e absolutamente irresistível. Agora, antes de continuar, se você está cansada de relacionamentos mornos, de homens que somem do nada, de se sentir invisível justamente quando mais investiu, aperta esse botão de inscrição agora. Este canal é para mulheres que querem entender de verdade a psicologia masculina, sem enrolação, sem conto de fadas e sem fingir que somos todas santas. Comenta aqui embaixo, pronta para ser inesquecível, se você está disposta a olhar para essa verdade sem medo. E já vou te dar uma primeira ferramenta prática agora mesmo. Não vou te fazer esperar. A maior diferença entre uma mulher que ele esquece e uma que ele não consegue tirar da cabeça está na forma como ela conduz a própria energia antes, durante e especialmente depois da intimidade. Não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente. Guarda isso, vamos destrinchar tudo ao longo deste encontro. A biologia da conexão. Sabe aquela sensação que você tem quando investe tudo numa relação, se entrega de corpo e alma, faz tudo certinho e mesmo assim o cara simplesmente esfria, some, age como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é sobre você não ser suficiente. Na verdade, é sobre você não entender o que realmente acontece no cérebro masculino durante e depois do sexo. E olha, eu sei que parece injusto, porque nós mulheres funcionamos diferente. Nosso vínculo se aprofunda justamente nesses momentos de intimidade, mas os homens têm uma biologia diferente, uma química cerebral que responde a estímulos específicos de formas que, se você não conhece, vai continuar se sentindo confusa e frustrada. Então vamos direto ao ponto. Quando um homem tem um orgasmo, o corpo dele passa por uma cascata hormonal impressionante. A gente fala muito de oxitocina, né? O tal hormônio do amor, mas a verdade é que no homem esse pico de oxitocina é muito breve, muito menor do que o nosso. O que realmente domina o organismo masculino naquele momento é uma explosão de dopamina seguida de uma queda brusca, acompanhada de um aumento expressivo de prolactina. A prolactina é aquela que traz sonolência, satisfação e, vamos combinar, aquela vontade irresistível de dormir ou ficar em silêncio. É por isso que ele vira para o lado e capota. Não é desinteresse, é literalmente química. Mas aqui está o segredo que pouquíssimas mulheres sabem. A forma como você se comporta nesse exato momento, nesses minutos logo após, define completamente a associação emocional que o cérebro dele vai fazer com você. Se você fica ansiosa, cobrando atenção, querendo conversa profunda, reclamando que ele não te abraça, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgástica com estresse, com cobrança, com desconforto. E adivinha o que acontece? Ele vai começar a evitar inconscientemente a intimidade com você, porque o cérebro dele, de forma primitiva, está tentando evitar aquela sensação ruim que vem depois. É um condicionamento pavloviano puro. Agora imagina o cenário oposto. Você está ali relaxada, talvez com um sorriso nos lábios, acariciando o braço dele levemente, sem expectativa, sem cobrança, apenas presente, satisfeita, emanando uma energia de plenitude. O que o cérebro dele registra? Segurança, prazer, paz.
E essa associação, minha querida leitora, é ouro puro, porque da próxima vez que ele pensar em intimidade, o cérebro dele não vai buscar apenas o prazer físico, vai buscar aquela sensação completa de bem-estar que ele experimentou ao seu lado. Você se torna não apenas um corpo desejável, mas uma experiência completa. E isso muda tudo, respeitando o momento biológico. Eu sei o que você está pensando, mas eu também tenho necessidade, também quero carinho, também quero me sentir amada naquele momento. E eu não estou dizendo que você não merece isso. Claro que merece. Mas entenda, estamos falando de timing. Os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza são críticos. É quando o sistema nervoso dele está hipersensível e qualquer estímulo externo vai ser amplificado. Depois desse período, quando a prolactina começa a diminuir e ele volta a ficar mais alerta, aí sim você pode buscar a conexão que precisa. Mas se você espera com sabedoria, se você respeita esse momento biológico dele, a receptividade que você vai encontrar depois é infinitamente maior. Pensa comigo. Você já reparou como alguns homens, depois de um tempo, simplesmente não querem mais transar com a parceira, inventam desculpas, estão sempre cansados, mas continuam se masturbando? Não é porque perderam tesão por ela fisicamente, é porque o cérebro deles associou o sexo com ela a algo desagradável que vem depois. Pode ser cobrança emocional, pode ser discussão sobre o relacionamento, pode ser simplesmente uma energia pesada de insatisfação. O corpo dele começa a evitar para se proteger e a mulher fica ali se achando feia, inadequada, quando na verdade o problema está na dinâmica emocional que se criou. A verdade sobre sexo e vínculo. Agora aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das mulheres usa o sexo para tentar resolver carências emocionais. A gente acha que se transar bem, se for incrível na cama, ele vai nos amar mais, vai ficar, vai se comprometer, mas o homem não funciona assim. O sexo para ele não gera automaticamente vínculo emocional profundo como gera para nós. Para nós, sexo libera oxitocina em níveis altíssimos. A gente literalmente se apega, cria laços, idealiza. Para ele, sexo libera prazer, alívio, satisfação. Mas o vínculo só vem se houver outros elementos presentes: respeito, admiração, segurança emocional e principalmente imprevisibilidade positiva. A imprevisibilidade. Esse é um conceito que a maioria das mulheres ignora completamente. O cérebro masculino é viciado em novidade. A dopamina, esse neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara em níveis altíssimos quando há algo novo, surpreendente, inesperado. É por isso que no começo da relação ele está louco, não desgruda de você, quer transar o tempo todo. O cérebro dele está inundado de dopamina porque você é nova, é um território inexplorado, é uma conquista em andamento. Mas com o tempo, à medida que você se torna previsível, a dopamina cai. E não adianta você ficar magoada com isso. É biologia. A questão é, você vai ficar aí reclamando da biologia ou vai aprender a trabalhar com ela? O equilíbrio entre confiança e mistério. Vou te contar uma coisa que vai parecer contraditória, mas fica comigo. Para manter o desejo masculino aceso a longo prazo, você precisa ser simultaneamente confiável e imprevisível. Confiável no caráter, na lealdade, na presença, mas imprevisível na forma como se apresenta, na energia que traz, nas surpresas que cria. A mulher que sempre reage da mesma forma, que é sempre doce, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre previsível em tudo, essa mulher se torna emocionalmente invisível para o homem, não porque ela não seja incrível, mas porque o cérebro dele para de liberar dopamina na presença dela. Ela vira conforto, vira rotina, vira previsibilidade, e previsibilidade mata desejo. Mas atenção, porque aqui tem uma linha muito tênue. Imprevisibilidade não é instabilidade, não é ser louca,
não é fazer escândalo, não é ser volúvel ou desequilibrada. Imprevisibilidade positiva é você ter profundidade, é ter vida própria, é surpreender com uma ideia diferente, com uma reação inesperada, com uma faceta sua que ele ainda não conhecia. É você não estar sempre disponível emocionalmente para validar o ego dele. É você ter mistério sem ser falsa. É você manter áreas da sua vida que são só suas e que o fazem ter que continuar conquistando seu tempo e sua atenção. O orgasmo, que marca para sempre. Agora, voltando àquele momento específico que eu mencionei no início, o orgasmo masculino, existem diferentes tipos de orgasmo para o homem, mesmo que eles não saibam disso. A maioria dos homens vive a vida inteira experimentando apenas orgasmos genitais, mecânicos, repetitivos. É gozo rápido, prazer localizado, alívio de tensão e pronto. Mas existe um tipo de orgasmo masculino que é completamente diferente, que envolve o corpo todo, que ativa áreas do cérebro ligadas à emoção, à conexão, à vulnerabilidade. E quando um homem experimenta esse tipo de orgasmo com você, minha querida, é game over. Ele fica marcado de uma forma que nenhuma outra mulher vai conseguir replicar facilmente. Esse tipo de orgasmo não acontece por técnica. Não é sobre o que você faz com a boca ou com as mãos, embora isso ajude. É sobre a energia que você carrega, sobre o quanto você está presente, sobre o quanto você permite que ele se entregue completamente, sem medo de ser julgado. A maioria dos homens vive uma vida inteira presos numa couraça de masculinidade performática. Eles precisam ser fortes, não podem demonstrar vulnerabilidade, não podem gozar rápido demais, senão são broxas, não podem gozar devagar demais, senão são estranhos. Eles vivem numa prisão de expectativas. E quando aparece uma mulher que cria um espaço onde ele pode simplesmente ser sem performance, sem julgamento, apenas sentir e se entregar, o impacto é brutal. Como criar esse espaço sagrado? Você quer saber como criar esse espaço? Primeiro, você precisa estar inteira. Não adianta fazer técnica se você está com a cabeça no trabalho, na conta que precisa pagar, na briga que vocês tiveram mais cedo. Homem sente quando você não está presente. Talvez ele não saiba verbalizar, mas o corpo dele sente. E se você não está inteira, ele também não consegue estar. Segundo, você precisa genuinamente gostar de dar prazer a ele. Não pode ser obrigação, não pode ser moeda de troca, não pode ser estratégia apenas. Tem que ter desejo genuíno de ver aquele homem se dissolver de prazer. E isso não tem nada a ver com submissão, tem a ver com generosidade, com presença, com conexão. Terceiro, e isso é fundamental, você precisa não ter pressa. O sexo apressado, mecânico, com o objetivo único de chegar ao orgasmo, é o sexo que não marca ninguém, é o sexo que vira rotina, é o sexo que faz a relação esfriar. O sexo que marca é aquele em que você explora, brinca, testa limites, deixa a atenção subir e descer, provoca, acaricia, olha nos olhos, ri junto. É aquele em que vocês dois estão ali inteiros, sem pressa de terminar, porque o caminho é tão gostoso quanto o destino. E quando finalmente o orgasmo dele acontece, depois de toda essa jornada, depois de toda essa entrega, o cérebro dele não registra apenas um orgasmo, registra uma experiência transformadora, a verdade sobre a autenticidade. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar, e esse detalhe é crucial. Você não consegue criar essa experiência se você mesma não estiver resolvida com a própria sexualidade. Se você transa porque quer agradar, porque tem medo de perder ele, porque acha que é obrigação, porque quer provar alguma coisa, o corpo dele vai sentir. Pode ter certeza, o homem pode não saber articular, mas energeticamente ele capta quando você não está ali por desejo genuíno, e isso mata o tesão dele, mesmo que ele não entenda por quê. Por outro lado,
quando você transa porque quer, porque deseja, porque aquele homem te desperta genuinamente, porque você está ali para se sentir viva e fazer ele se sentir vivo também, isso é visceralmente sentido. E não tem nada mais atraente para um homem do que uma mulher que deseja genuinamente estar ali com ele. Ah, e por favor, esquece aquele papo de que homem gosta de mulher difícil, de mulher que faz joguinho, que fica enrolando. Isso é mentira. Homem gosta de mulher que sabe o que quer. O que ele não gosta é de mulher desesperada, mulher que se entrega sem ele ter feito por merecer, mulher que não tem amor próprio, mas uma mulher que olha para ele e diz com o corpo, com a atitude, com a energia: eu te quero, eu te desejo, mas você vai ter que me conquistar porque eu tenho valor. Isso é irresistível, porque isso fala diretamente com o DNA caçador dele. Ele quer conquistar, ele precisa sentir que está ganhando alguma coisa valiosa. Se você se entrega de bandeja sem ele ter investido nada, o cérebro dele interpreta que você não tem valor, não é bonito, não é justo, mas é biologia. Então, sim, você pode querer ele, pode demonstrar interesse, pode até tomar a iniciativa, mas sempre mantendo claro que você é um prêmio, não um consolo. E a diferença entre uma coisa e outra está inteiramente na forma como você se valoriza. O poder do amor próprio. Você permite que ele te trate de qualquer jeito? Você aceita migalhas de atenção? Você fica disponível 24 horas por dia para ele? Você abandona seus planos quando ele aparece de última hora? Se a resposta é sim, você está dizendo para o cérebro primitivo dele: eu não tenho valor, eu sou fácil, você não precisa se esforçar. E adivinha o que acontece? Ele para de se esforçar. E quando ele para de se esforçar, o tesão dele morre, porque não tem mais dopamina, não tem mais desafio, não tem mais conquista. Agora fica comigo, porque daqui a pouco vou te revelar exatamente o que você precisa fazer nos primeiros minutos depois que ele gozar para criar uma marca indelével no cérebro dele. Mas antes disso, preciso que você entenda um conceito muito importante. Vínculo não é dependência. Muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas acham que criar vínculo é fazer o cara não conseguir viver sem elas, é ser indispensável, é preencher todos os vazios dele. Mas isso não é vínculo saudável, isso é dependência emocional. E dependência gera ressentimento com o tempo. Vínculo saudável é quando duas pessoas inteiras escolhem estar juntas porque se somam, porque se admiram, porque se desafiam a crescer, não porque preenchem as carências uma da outra. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas eu quero um relacionamento profundo, eu quero compromisso, eu quero construir algo junto. Não é errado querer isso, claro que não é errado, mas o erro está em buscar isso no timing errado, com as ferramentas erradas. Você não constrói compromisso através de cobrança, de conversa dramática, de ameaça velada, de fazer-se de vítima. Você constrói compromisso sendo o tipo de pessoa com quem o outro quer se comprometer. E que tipo de pessoa é essa? É aquela que tem vida própria, objetivos próprios, amor próprio, que não precisa dele para ser feliz, mas escolhe estar com ele porque ele adiciona algo à vida dela. Isso sim é atraente, isso sim gera compromisso, os minutos de ouro. Agora vamos voltar àquele momento específico que eu prometi destrinchar, os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza. Esse é o momento de ouro, o momento em que você planta a semente do vínculo ou da rejeição. Como eu disse antes, o corpo dele está inundado de prolactina, está relaxado, está vulnerável. O sistema nervoso dele está no modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. É quando as defesas psicológicas dele estão mais baixas. E é exatamente por isso que qualquer estímulo negativo nesse momento cria uma associação muito forte. Então, o que você não deve fazer? Não comece a falar de relacionamento, não comece a cobrar. E aí, o que nós somos? Você vai me assumir?
Por que você não me apresenta para seus amigos? Isso é bomba de fragmentação no cérebro dele naquele momento. Não comece a reclamar. Você gozou rápido demais. Você nem se preocupou se eu gozei. Você sempre faz a mesma coisa. Isso cria uma associação tão negativa que o corpo dele vai começar a evitar sexo com você inconscientemente. Não fique grudada nele como carrapato exigindo carinho. Eu sei que você quer. Eu sei que depois do sexo você fica toda emotiva, cheia de ocitocina, querendo abraço e conversa. Mas respeita o momento dele. O que fazer nesses momentos críticos? Então, o que você deve fazer? Primeiro, respira fundo e relaxa. Segundo, se afasta um pouquinho, dá espaço físico para ele. Não precisa sair da cama, não precisa ser fria, apenas não fica em cima. Terceiro, se quiser, coloca a mão suavemente no peito dele, no braço dele, mas sem pressão, sem expectativa. É um toque de conexão, não de cobrança. Quarto, se ele fechar os olhos, deixa. Se ele ficar em silêncio, deixa. Se ele virar de lado, deixa. Não leva para o pessoal. Não é sobre você, é sobre a biologia dele. E enquanto ele está ali naquele estado, você pode aproveitar para se levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, se acender um incenso, colocar uma música baixinha, cuidar de você mesma. E aqui está o segredo. Quando você age assim, sem cobrança, sem neurose, sem desespero, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgásmica com paz, com tranquilidade, com segurança. E isso é gravado de forma profunda. Da próxima vez que ele pensar em transar com você, o cérebro dele não vai sentir apenas excitação, vai sentir também aquela paz que vem depois. Você se torna um porto seguro. E homem precisa de porto seguro, mesmo que ele não saiba verbalizar isso. A vida lá fora é cheia de pressão, competição, cobrança. Se ele encontra em você mais pressão, mais cobrança, mais neurose, ele vai evitar. Mas se ele encontra paz, respeito pelo momento dele, energia leve, ele vai buscar cada vez mais. Agora, depois desses 5 a 10 minutos, quando ele começar a voltar, quando a prolactina diminuir e ele começar a ficar mais alerta, aí sim você pode se aproximar de novo. Aí sim você pode buscar o carinho, a conversa, a conexão que você precisa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar muito mais receptivo porque você respeitou o momento dele, então agora ele está disponível para você. É uma dança, minha querida. Você dá espaço quando ele precisa, ele te dá atenção quando você precisa. Mas isso só funciona se você tiver inteligência emocional suficiente para não transformar tudo num drama. A simplicidade do coração masculino. Deixa eu te contar uma coisa que vai fazer sentido. Homem é muito mais simples do que a gente pensa. A gente cria 1000 teorias, 1000 interpretações, 1000 dramas, quando na verdade ele só precisa de algumas coisas básicas. Respeito, admiração, sexo sem neurose, paz. É isso. Ele não precisa que você seja perfeita, que você saiba cozinhar como chefe, que você seja uma deusa na cama. Ele precisa que você seja uma mulher equilibrada, que não crie problemas onde não tem, que não transforme tudo em crise, que tenha vida própria e que genuinamente goste de estar com ele. Parece simples, mas a maioria das mulheres complica tudo. A mulher pega o cara, apaixona e começa a querer mudar ele. Ele precisa ser mais romântico, ele precisa falar mais sobre os sentimentos dele, ele precisa me dar mais atenção. Ela cria uma lista de demandas e vira a vida dele um inferno de cobrança. E aí fica surpresa quando ele esfria, quando ele se afasta, quando ele termina. Mas, gente, se você escolheu um cara que não é romântico, para que você quer transformá-lo em romântico? Ou ele te agrada como ele é, ou você escolhe outro cara. Mas querer remodelar um ser humano adulto é receita garantida para a frustração dos dois lados. Recapitulando as verdades essenciais. Então vamos recapitular até aqui, porque eu sei que foi muita informação. Eu quero que você realmente absorva isso. Primeiro, o momento logo após o orgasmo masculino é crítico para criar associação emocional positiva ou negativa. Segundo,
Homem precisa de imprevisibilidade positiva para manter níveis saudáveis de dopamina. Terceiro, você precisa estar resolvida com sua própria sexualidade para conseguir criar experiências marcantes. Quarto, vínculo não é dependência. E quinto, sexo sozinho não segura ninguém se não houver outros pilares. Guarda tudo isso. Vamos destrinchar cada ponto com mais profundidade ainda. Sabe o que eu percebo depois de anos atendendo mulheres em consultório? A maioria delas tem pavor de perder o homem e esse medo as paralisa completamente. Elas fazem tudo errado por medo, aceitam tratamento medíocre por medo, não colocam limites por medo, não expressam o que realmente sentem por medo. E sabe o que acontece? Elas perdem o homem do mesmo jeito, porque homem não fica com mulher medrosa. Pode até ficar um tempo se ela for muito bonita ou se ele estiver numa fase confusa da vida dele. Mas lá no fundo, no nível primitivo, ele não respeita uma mulher que não se respeita e sem respeito não tem desejo duradouro. Então, se tem uma coisa que você precisa trabalhar urgentemente antes de aplicar qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer conhecimento sobre psicologia masculina, é o seu amor próprio, porque se você não se valoriza, se você não se respeita, se você aceita migalhas, se você tolera desrespeito, nenhuma técnica do mundo vai fazer aquele homem te valorizar. Ele vai continuar te tratando exatamente da forma como você permite ser tratada. A escolha que define tudo. E eu sei que você pode estar pensando: ah, mas eu amo ele, eu não quero perdê-lo. Então me responde uma coisa: vale a pena ter um homem do seu lado que só fica porque você se diminui? Vale a pena construir uma vida com alguém que não te valoriza? Você realmente acha que vai ser feliz assim? A verdade dura é essa. Às vezes você precisa estar disposta a perder o cara para ter alguma chance de realmente tê-lo. Porque só quando você coloca um limite firme, só quando você demonstra que tem dignidade, que tem opções, que não precisa dele desesperadamente, só então o cérebro primitivo dele acorda e pensa: opa, eu posso perder essa mulher, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui. E aí, só aí, ele realmente te vê. Antes disso, você é invisível, você é garantida, você é dada. E nada que é dado tem valor no cérebro masculino primitivo. Pode doer ouvir isso, mas é a verdade. Agora me acompanha nesse raciocínio, porque isso aqui é importante. Quando você age com dignidade, quando você coloca limites, quando você demonstra que tem amor próprio, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o cara vai acordar e começar a te valorizar de verdade, ou ele vai embora. E se ele for embora, minha querida leitora, parabéns. Você acabou de se livrar de um homem que não te merecia. Eu sei que dói, eu sei que a gente idealiza, eu sei que você investiu tempo, energia, sentimento. Mas pensa comigo, o que é pior? Descobrir agora que ele não presta ou descobrir daqui a 5, 10 anos, depois de ter filhos, hipoteca, vida entrelaçada, libertando-se do medo da solidão. O medo de perder faz a gente se agarrar a relacionamentos que não servem, a homens que não nos valorizam, a situações que nos diminuem. E eu estou aqui para te acordar dessa ilusão. Você não pode ter medo de ficar só. Porque quando você tem medo de ficar só, você aceita qualquer coisa. Quando você tem medo de ficar só, você se torna refém. E homem sente esse medo, mesmo que você não verbalize. Ele sente pela forma como você reage quando ele some, pela forma como você implora por atenção, pela forma como você aceita qualquer migalha que ele joga. E sabe o que ele faz? Ele perde completamente o respeito por você. Então, a primeira coisa que você precisa construir antes de qualquer coisa é uma vida que você ame com ou sem homem. Você precisa ter objetivos, sonhos, projetos, amigos, hobbies, coisas que te preencham e te façam feliz, independentemente de ter alguém do seu lado.
Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre duas pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu. Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando duas pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades, coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então, antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar. Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia, é como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular. Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve.
Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor. Energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar, eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo, ele vai se perguntar, ele vai lembrar. E às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam. Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela? Sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você. O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal,
mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele, quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele. Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você. Coisas que não lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você. Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente. Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar: ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa,
ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa. Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele para, ele pensa demais, ele se pergunta: o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início. De qualquer forma, a atração está lá. Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais, mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele, e ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída. Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão. Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você.
uma mente que não para de voltar para uma pessoa, um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele, e essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada. E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa. Mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. Realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele, você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas, e respostas levam à ação, só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou, você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez. Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas. Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído e ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender.
Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você. Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro, e está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real, apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso.